Bem-vindos à nova série do programa Diálogo sobre a Vida, em que eu, Eduardo Iver e Marcos Rezende vamos conversar sobre temas relacionados à filosofia, à visão de mundo do grande pensador indiano Jiddu Krishnamurti. E hoje o tema da nossa conversa vai ser relacionamento. O Krishnamurti, ele sempre tinha assim como princípio não conversar, não falar sobre temas que não fossem extremamente relevantes para a nossa vida. Ele se recusava a falar sobre viagens, sobre coisas transcendentais, que não tivessem relacionadas com a nossa vivência, com a nossa experiência do cotidiano. E dentro desse contexto, o tema relacionamento tem uma posição especial, porque essa é uma das questões mais básicas, né, da convivência humana. Como nós podemos nos relacionar de uma maneira não só objetiva, mas amorosa, solidária. E nós percebemos que ao longo da história da humanidade, os conflitos foram constantes. Conflitos entre pessoas, entre grupos, guerras de bairro, guerras políticas e guerras entre nações também. Então, Marcos, eu gostaria de começar essa nossa conversa de hoje, indagando por que será que, apesar do ser humano ter uma vontade de viver em paz, ter uma vontade de viver de bem com a vida, surgem tantos conflitos e tantas guerras? Esse é um tema muito interessante, porque os conflitos e as guerras, tudo é conflito. Na verdade, os conflitos começam nos relacionamentos e eles vão se ampliando até chegar em conflitos entre nações, entre povos, etc, etc. Né? Então, o Krishnamurti sempre fala que as relações são um espelho. É através delas que você se conhece. Né? O autoconhecimento, que é um tema que ele sempre trata, tem a ver com você perceber uma série de coisas operando dentro de você, forças, impulsos, desejos, coisas reprimidas, etc, etc. E você, é só no espelho dos relacionamentos que essas coisas vêm à tona. É interessante porque, certa vez o Krishnamurti falou, quando você quer se conhecer, como é que você está fisicamente, como é que está a sua aparência, você se olha num espelho convencional. Aí você vê se o seu cabelo está alinhado, como é que está a sua roupa e tal. Mas ele dizia, se você quer se conhecer do ponto de vista psicológico, quer saber como você está na sua dimensão emocional e psicológica, é através dos relacionamentos que você aprende. Porque o outro é um espelho de nós mesmos, né? Então, ao observar a relação que eu tenho com o outro, eu estou utilizando o outro como um espelho de mim mesmo. E aí eu posso aprender sobre mim mesmo através desses relacionamentos. É interessante que, assim, praticamente a chave do autoconhecimento é a observação. Observação de si mesmo, observação da vida e observação dos relacionamentos. Então, a gente pensa que conhece muitas vezes, a gente se observando isoladamente, a gente não vê praticamente nada. Mas é na hora que alguém pisa no nosso pé, né? Na hora que alguma coisa nos incomoda, nos relacionamentos isso acontece o tempo todo, alguém fez alguma coisa que eu não queria que fizesse, ou deixou de fazer uma coisa que eu queria que fizesse, enfim, alguma coisa que aconteceu diferente do que eu desejava. É exatamente nessas horas é que as reações vêm à tona na nossa subjetividade. Nessas horas é que realmente a gente vai mostrando facetas do nosso caráter que nem nós conhecíamos. Ou seja, os relacionamentos acabam sendo a alavanca do autoconhecimento, né? A observação isenta de tudo que acontece nos outros e em nós mesmos é que vai permitindo a gente vai ficando cada vez mais surpreso com coisas no nosso comportamento que nem nós imaginávamos, né? Você vê que interessante que
justamente as pessoas mais difíceis, as pessoas que realmente pisam no nosso calo, que estão realmente nos tirando da zona de conforto constantemente, são com essas pessoas que nós aprendemos mais. Porque as pessoas que estão nos elogiando e nos colocando para cima e estão de bem com a vida sempre, essas não geram em nós uma necessidade de autoobservação, uma necessidade de melhoria até. Ou seja, elas não nos tiram do sério. Né? Nós estamos, enquanto a vida está um mar de rosa, está tudo bem, você não tem um estímulo para melhorar. Mas quando você fica irado, quando alguém fala alguma coisa, você fica incomodado, aí é o momento de você se auto-observar. Ver por que eu fiquei irado, né? Por que eu saí do sério numa coisa que às vezes não tinha nem tanta importância. Então, esse é o momento realmente da transformação. Quando você observa a você mesmo de uma forma isenta, de uma forma não preconceituosa, não querendo justificar as suas ações. E essa é a diferença entre a atitude de aprender e a atitude de conflito. Né? Você acabou de falar, são essas pessoas que pisam no nosso calo, são essas com as quais a gente tem mais a aprender. Mas será que a gente quer aprender? Porque normalmente a tendência nossa é querer afastar aquela pessoa que nos incomoda, querer não ver mais, ou se a coisa for extrema, querer destruir de alguma maneira, romper o relacionamento. Ficar de mal. Né? Ficar de mal. Pois é, isso aí que é o começo dos conflitos. Né? Todos os conflitos têm origem no ego humano, querendo coisas diferentes do que as coisas estão acontecendo. Então, quando surge essa situação de eu me aborrecer com alguma coisa, essa é a hora do aprendizado, porque o autoconhecimento é um aprendizado vivencial, ele não é um aprendizado teórico. Né? Então, essa é a hora de eu parar e perguntar, por que me incomoda? Se eu ficar com essa pergunta, eu vou descobrir exigências minhas que eu não sabia que tinha, né? Infinitos quereres na minha subjetividade, que, na verdade, o que me incomoda é a minha própria reação a uma coisa diferente do que eu queria. Então, os conflitos, eles, na verdade, eles são a falta de entendimento de si mesmo que gera os conflitos. E muitas vezes também há aquela incapacidade de aceitar uma crítica, de aceitar um comentário que às vezes não é muito lisonjeiro. E nós temos uma autoimagem de que nós somos seres muito bons, simpáticos e inteligentes. Quando alguém nos coloca na parede, nos fala alguma coisa que, de certa maneira, rompe com essa nossa autoimagem, e isso gera uma reação. Por quê? Porque nós temos um rótulo em relação a nós mesmos e um rótulo também em relação à maneira que cada um das outras pessoas aparenta ser. E nós ficamos incomodados quando essa nossa autoimagem é ferida. E isso causa um desconforto. E o que acontece normalmente é que nós queremos justificar para nós mesmos, às vezes, uma falha nossa. Por exemplo, se eu falo de maneira um pouco grosseira com alguém, mas também aquela pessoa, ela merecia isso porque ela fez isso, isso e isso. Quer dizer, você tenta justificar uma ação sua violenta, por exemplo, em função do que a outra pessoa fez ou deixou de fazer. Então você acaba se colocando numa posição que você está certo e o outro está errado. E aí você não muda, porque você continua realizando os mesmos procedimentos, as mesmas reações, e você não aprendeu daquela oportunidade. Pois é, e essa coisa da autoimagem, não só existe essa autoimagem que, fora algumas situações assim patológicas de muita baixa autoestima e coisas assim, a gente se acha muito razoável. E qualquer crítica que a gente recebe é como se fosse um arranhão nessa autoimagem, né? Mas além disso ser uma ilusão, porque é uma imagem, a gente também tem a imagem dos outros. Então, ao invés da gente se relacionar com o outro, como ele está se apresentando agora, a gente acaba se relacionando com a imagem que a gente tem do outro. A fulano é assim, com fulano não adianta. Então, acaba que não existe relacionamento. O relacionamento é de você com as imagens que você criou de si mesmo e dos outros. É a sua imagem se relacionando com a imagem que nós fizemos do outro.
Então, fica um relacionamento superficial, realmente, e não há aprendizado nesse relacionamento. Isso acontece até em relacionamento de casal, relacionamentos muito próximos, né? Cada um cria uma imagem do outro e fica vivendo em função daquelas imagens, né? Não vive de uma maneira nova, né? Você se relaciona com a imagem que você tem do outro. E aí o relacionamento vira aquela queda de braço, aquela tensão, deixa de ser um aprender junto, um crescer junto, né? Deixa de ser aquela coisa de você estar aprendendo com as situações que a vida está proporcionando, inclusive aquelas aparentemente incômodas, porque só é incômodo aquilo que eu não quero que seja de tal maneira. Então, se eu posso ver isso, se eu tenho a chance de observar isso, eu estou observando o meu eu e suas infinitas exigências e me conhecendo, portanto. E é interessante que quando, no relacionamento de casal, por exemplo, você se depara com uma ação, um procedimento do seu par que não se ajusta à imagem que você criou daquela pessoa ideal, que você casou, namorou tanto tempo, que parece que aquela ação não está coerente com o que a pessoa parecia anteriormente, você acha que a pessoa foi falsa, que a pessoa, de certa forma, traiu a sua confiança, então começa a imaginar uma série de coisas. Mas a questão é que cada pessoa é todo um universo, cada pessoa tem possibilidades infinitas, e nós não podemos esperar que cada um haja sempre igual ao longo de toda a vida. Isso é uma grande ilusão. As pessoas têm um repertório, têm uma diversidade de possibilidades muito grande, e as pessoas mudam também. Não pode querer que a pessoa continue igual sempre. Então isso é uma fonte contínua de problemas nos relacionamentos. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos para continuar debatendo esse tema tão interessante sobre relacionamentos, em que nós exploramos um pouquinho a obra de Jiddu Krishnamurti. Pois é, Eduardo, esse tema que nós estamos tentando aprofundar hoje, tentando mergulhar nele hoje, que é o tema dos relacionamentos, eles fazem muito sentido quando a pessoa quer fazer da vida uma fonte de aprendizado, né? A gente é acostumado só com aprendizado teórico, com aprendizado intelectual, com aprendizado memória, né? Acumulação de informações na memória. Mas hoje em dia as informações estão tão disponíveis aí, você vai ao Google, você acha qualquer coisa, a qualquer hora. Então, na verdade, o interessante é fazer da vida uma fonte de aprendizado, mas não um aprendizado teórico, e sim um aprendizado transformador, um aprendizado de você viver cada vez com mais qualidade, se libertando dos seus condicionamentos. Não é assim? Então, como é que você vê essa coisa, esse manancial de riqueza, de aprendizado, que é a própria vida? Pois é, isso depende muito da postura que nós adotamos em relação à vida. Quando nós achamos que nós já sabemos, realmente a possibilidade de você se deparar com uma situação que vai te trazer um aprendizado é muito pequeno, porque você se fecha nos seus conceitos, se fecha naquilo que você acha que é verdadeiro e não dá oportunidade para que a vida te mostre algo novo. E nos relacionamentos isso é muito verdadeiro. Se você se fecha em relação à imagem que você tem de alguém, seja esposa, ou chefe no trabalho, ou um amigo, ou um familiar, você não dá oportunidade para que a pessoa seja diferente daquilo que você rotulou. Então você ou aceita a pessoa porque ela fez aquilo que você esperava que ela fizesse, ou você critica, rejeita, ou até às vezes é violento com ela, porque ela fugiu do padrão que você tinha criado, da imagem que você tinha estabelecido. Então aí não há aprendizado, fica um relacionamento meio robótico, né? de uma imagem com outra imagem,
e as pessoas então acabam sofrendo muito. E essa talvez seja a razão da ruptura de muitos relacionamentos, é a incapacidade de aceitar as coisas como elas são e o outro como ele é. Interessante que você falou em ser violento. A violência não é só física, né? Apesar de que existe violência física, né, casos de ir para a delegacia, mas assim, a violência começa na atitude rude, né? Começa naquela tensão emocional, começa aquele estado de ira, né? Tudo isso são coisas que vêm à tona na nossa subjetividade, que às vezes não chegam a ser uma violência física, mas é uma violência verbal, é uma violência... não deixa de ser uma agressão, às vezes até você gelar uma pessoa, é uma forma de agredi-la, né? Quer dizer, então a violência, ela tem raízes muito profundas na consciência humana. E a gente se preocupa muito com a violência externa, que é lógico, a gente tem que se preocupar, que não deva existir violência externa, ela é um efeito de uma violência interna que está dentro das pessoas, né? Então, a causa é a falta de conhecimento de nós mesmos, é a falta de percepção de nós mesmos, falta de perceber as forças operando na nossa subjetividade, os impulsos, né, as explosões de energia, às vezes de raiva, de ciúme, de medo. Então, os relacionamentos são uma fonte infinita de aprendizado, mas é como você falou, para quem quer aprender. Quem não quer aprender, ela só quer ganhar os conflitos, ela só quer que a vontade dela prevaleça, ela só quer, só se relaciona com aqueles que se curvam para ela, né? É aquela pessoa que ela não está numa postura de aprender, ela está naquela de se autoafirmar, que aliás é uma atitude bastante infantil, né? A gente vê muito adulto o tempo todo se autoafirmando, mas a atitude de aprender, ela é totalmente diferente, é como você falou no início. Aqueles que nos incomodam são os que mais têm a nos ensinar, não eles, mas nós, a respeito de nós mesmos. Por que me incomoda? Você falou uma coisa que é importante, no relacionamento, por exemplo, de um casal. É muito comum você ver que os dois estão querendo ganhar uma discussão, estão querendo impor a sua vontade. Então o relacionamento passa a ser como um jogo de esgrima, que cada um deve ficar medindo, né, o que vai falar para impressionar o outro, para poder vender a sua ideia, né, convencer o outro que está certo e o par está errado. Então, esse jogo, né, acaba sendo uma coisa muito artificial, em que você não está falando do coração, você está falando apenas do intelecto, querendo que a sua vontade prevaleça, que as suas ideias sejam as preponderantes, e não dá chance para que o outro, né, exprima também toda a sua beleza, porque aí fica um jogo pesado, né? Há sempre uma tendência a você reagir ao que o outro fala e o outro reagir ao que você fala. Então, não é um diálogo verdadeiro, apenas é um jogo em que cada um está se defendendo, está querendo vencer, mas sem reconhecer no outro um ser vivo que tem toda uma beleza, um potencial e algo que pode nos ensinar muito a crescer na vida. E sem aprender com o outro, né? Realmente, esse tema é um tema muito interessante e que a gente precisa mergulhar nele, porque a gente está acostumado com a educação apenas informativa, quando na verdade a vida é uma grande escola. Mas é uma escola, não é uma escola de como ganhar mais, de como juntar mais dinheiro, ou como ter mais poder. Isso aí qualquer um pode aprender. Mas a escola tem a ver com compreender a vida, compreender a si mesmo, compreender o movimento da vida. E isso, os relacionamentos é que proporcionam esse aprendizado. Agora eu te pergunto, Eduardo, o Krishnamurti fala que não é possível viver em isolamento. Até a pessoa que mora sozinha, né, bem ou mal ela está relacionada ou com o porteiro do prédio, ou com o sujeito da padaria, ou ela sempre está em relacionamento ou com outras pessoas, ou até mesmo com a natureza,
né? Às vezes as pessoas têm uma tendência a se isolar e a fugir do relacionamento até para cair naquela paz do não me incomode, né? Eu não quero ser perturbado, achando que a pessoa está em paz. Será que isso é paz? Será que é possível viver em isolamento? O que você acha? Pois é, as pessoas que se isolam, elas acabam ficando muito tristes, né? Porque o ser humano, assim, por natureza, é um ser social. E ele precisa do outro para se conhecer e para crescer. Se a pessoa se isola e foge, vamos dizer assim, dos relacionamentos, ela está perdendo a oportunidade de crescer. E ela vai criando uma redoma em torno de si tão poderosa que ela se sente realmente muito, não só, mas isolada do mundo. Isso traz uma depressão muito grande. Eu acho que nenhum ser consegue viver isolado, porque a essência da vida é o amor. Se você não tem um relacionamento amoroso com as pessoas, com a vida, com a natureza, você acaba entrando num estado profundamente depressivo. Mas isso às vezes é uma defesa ao medo de se abrir, ao medo de se tornar um pouco mais vulnerável aos outros e àquele mundo que aparentemente é tão terrível à sua volta. Às vezes a pessoa tem uma experiência negativa e aí se fecha com medo que essa experiência possa ocorrer novamente. Então eu digo que a vida espiritual, e o Krishnamurti falava também muito isso, tem a ver com abertura. Você tem que romper com esse medo e estar preparado para receber o mundo em você e ser você mesmo, ser espontâneo, ser aquilo que você é naturalmente. Deixar que você e o mundo interajam e sejam parte do mesmo esquema global. Ponto de equilíbrio difícil de encontrar esse, né? Porque o mundo, ele está numa velocidade tão grande, as pessoas estão nesse frisson tão grande, nessa correria, nessa busca de satisfação, de preenchimento, de atingir objetivos, busca do sucesso, busca do dinheiro. A vida humana é uma corrida tão grande que às vezes você vê uma pessoa se isolando, como você falou, procurando criar um muro de proteção em torno dela, buscando uma segurança, entre aspas, porque na verdade é uma falsa segurança, né? Mas de qualquer maneira, ao mesmo tempo você precisa estar no mundo, ser aberto ao mundo, ao mesmo tempo você precisa de uma certa liberdade em relação aos comportamentos massivos, aquela voracidade dessa cultura do sucesso, do dinheiro, não é? Então, como encontrar esse ponto de equilíbrio entre estar aberto, relacionar-se e, ao mesmo tempo, estar um pouco só, sem estar isolado? Como é possível estar só sem estar isolado? Pois é, você falou uma coisa importante. Tem pessoas que não conseguem ficar só. Quer dizer, e às vezes esse estado de estar só não é um estado que você está apartado do mundo, né? Você está se sentindo integrado com o mundo, mas você tem um momento de meditação, um momento de interiorização, que é necessário, porque o mundo é muito exigente, né? As demandas que nós temos hoje na vida, as pessoas sempre nos procurando, o telefone, as mensagens de celular, a TV. Então, são muitos estímulos que nós temos continuamente. E, às vezes, é necessário você dar uma pausa, né? De conseguir se voltar para dentro, até para digerir todas essas informações e estímulos que nós recebemos. Mas essa pausa não é um apartar-se do mundo, é um momento que você continua com o mundo, mas você está precisando desse momento de meditação, de reflexão, de aprofundamento. Então existe essa necessidade que eu acho em todo ser humano, senão a vida vira uma loucura e você nem tem eficiência, não tem felicidade, não tem produtividade. Então é muito importante você se relacionar com o mundo, mas ter a sua privacidade, o seu momento de paz interior assegurado também. Se você vive só para fora, você nem consegue dar o seu melhor para o mundo. Você tem que se abastecer internamente para poder dar o que você tem de melhor para o mundo, inclusive nos seus relacionamentos. É interessante que existe toda uma vida interior que normalmente é renegada
por esse modo de viver apressado, já acorda olhando para o relógio, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Quer dizer, as pessoas dão muito pouca atenção ao mundo subjetivo. Mas, ao mesmo tempo, não pode haver separação entre esse mundo subjetivo que precisa ser conhecido, explorado, harmonizado, e a vida externa, porque senão cai no isolamento, né? Então, é muito importante que haja vida interna e vida externa como um movimento natural e espontâneo, né? E aí é como você falou, nos relacionamentos, a qualidade dos relacionamentos acaba sendo muito maior quando a gente se liberta de comportamentos automáticos, de relacionamentos através de imagens que nós temos de nós mesmos e das pessoas e passamos a nos relacionar com as pessoas tal como elas estão se apresentando no momento específico. Então, a serenidade, né, é algo básico, né, nos relacionamentos. Na hora que você se relaciona com uma pessoa a partir de um coração leve, a partir de uma postura em que você não está buscando nada, não está querendo nada daquela pessoa, está apenas trocando com ela amorosamente, né, a sua natureza e se abrindo para a natureza dela e vice-versa, aí você tem um relacionamento que pode perdurar por um tempo inimaginável. E aí você tem realmente relacionamentos, inclusive de casais, extremamente profundos. Eu acho que nós precisamos trabalhar esse nosso lado amoroso, que é tão fundamental na nossa vida. Nós vamos então encerrar esse programa. Voltaremos com outros nesse mesmo horário, em que eu e Eduardo Iver procuramos refletir sobre temas lançados pelo grande pensador Jiddu Krishnamurti, com assuntos que têm a ver com a nossa vida, que ela seja sempre uma vida mais elevada, mais harmônica e mais feliz. Até o próximo.